Fala, artista da pintura automotiva, é um prazer imenso estar com você aqui, tá? Esse vídeo de hoje é apenas um breve documentário para que você saiba aí um pouco da minha trajetória como ajudante, como pintor automotivo e como dono de oficina. Para você que não me conhece ainda, eu me chamo Wilson Frazão, sou proprietário da WF Estética Automotiva no Rio de Janeiro. E eu não vou me prolongar muito aqui, porque esse documentário é justamente para isso, para você me conhecer um pouco mais. Muitas pessoas me perguntam, Wilson, como você chegou até aqui? Quais foram as dificuldades que você enfrentou? Como você começou na pintura? Como você se tornou o dono da WF? E este documentário vai responder todas essas curiosidades que costumam surgir sobre mim. Mas antes de iniciarmos o documentário, eu preciso te lembrar que amanhã começa o evento, a Jornada da Oficina de Elite. A Jornada da Oficina de Elite será um evento onde eu vou revelar o que você precisa para ter uma oficina de referência em 2022 e como você dominar as técnicas e procedimentos da pintura automotiva. E se você já se inscreveu, você não precisa se inscrever novamente, tá? Amanhã eu vou enviar um link da aula 1 nos grupos. Mas se você ficou sabendo desse evento agora, tá? Aqui embaixo tem um link onde você pode se inscrever, ok? Então vamos nessa, eu espero que vocês curtam. Chegando aqui no Rio de Janeiro, eu vim morar com a minha mãe me trouxe pra cá, né? E eu vim morar exatamente aqui nessa rua, no bairro da Curicica, exatamente aqui, nesse ambiente aqui onde eu vim morar, tá? Que era a casa onde a minha mãe morava também. Eu morei aqui, nesse beco aqui, logo à direita ali, tem uma casa que morava a minha mãe, as minhas irmãs, então a gente morava todo mundo junto ali, tá bom? Então, morei aqui durante algum tempo, mas enquanto eu morava aqui, foi onde eu tive meu primeiro emprego também, que a minha mãe me trouxe para trabalhar aqui na época, né? Que foi na rede de hospitais Sara, aonde você vai conhecer agora. Vamos lá. Então foi exatamente aqui, nesse hospital, antes não era essa estrutura que já tem hoje. Quando eu entrei aqui no ano de 2006, assim que cheguei no Rio, peguei da fundação. Então aqui foi o meu primeiro emprego no Rio de Janeiro. E aqui eu trabalhava na construção civil. Era ruim a beça essa construção civil. E passei apenas 1 mês e 28 dias aqui. Sim, em uma redução de quadro, por não ter competência, por não ter agilidade necessária, eu fui demitido. Exatamente desse hospital aqui. Então, para eu chegar nesse hospital aqui tem um ponto muito interessante, tá? Eu passava todos os dias em frente a uma oficina de pintura, é claro. E ali me chamava muita atenção. Mas por que eu passava em frente a essa oficina? É porque eu precisava todos os dias acordar às 10 para 5 da manhã e andar mais de 3 quilômetros até chegar nesse hospital. E sabe para quê? Para economizar passagem, para atribuir mais, para render mais o salário. Então eu precisava fazer isso, para ganhar mais eu economizava a passagem. E essa oficina, onde eu fazia esse trajeto todos os dias, de segunda a sexta, todos os dias pela manhã, 10 para 5 da manhã, e no final do dia, 6 da tarde, eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. E era exatamente aqui, aonde eu estou, que eu passava todo santo dia indo e vindo para aquele trabalho lá da construção civil, tá? Eu trilhava toda essa rua aqui, da minha casa, que ficava do outro lado, até aquele hospital. Isso daí, mais de 3 quilômetros, seguramente eu andava todos os dias da manhã, pela manhã. E a oficina aqui, que é onde eu estou aqui agora, ainda não estava aberta. Eu sempre passava, ela estava fechada. Porém, no final do dia já estava aberta. Aí eu vi os carros do lado de fora, até acompanhava um carro que um dia estava no Amassa, no outro dia estava no Prime, e eu comecei a falar comigo mesmo. O dia que eu precisar de uma oficina, eu já sei onde eu vou. Porém, quando eu fui demitido lá desse hospital, com a minha carta de rescisão na mão, era um dia, no caso, né? Eu passei aqui nessa oficina e eu vi esse senhor exatamente na posição que ele está, encostado no carro, tá? E foi esse senhor aqui, ó, quem eu tive o primeiro contato com a pintura automotiva no Rio de Janeiro. Foi ele que me abriu as portas. Eu cheguei com a minha carta de rescisão e perguntei quem era o dono. Aí ele, o que você precisa? Aí eu falei, não, eu tô procurando, eu vou deixar ele contar. Zé, fala comigo, como foi que eu falei no primeiro dia que eu vim aqui e passei aqui? Você falou que queria um trabalho. E eu perguntei para ele, o que é que você sabe fazer? Exatamente isso. Aí ele contou a história dele lá da terrinha. Lá da terrinha. Meu Deus do céu, chegando aqui eu falei, olha, eu vou colocar você para trabalhar, a gente vai te orientando o que você sabe fazer, o que você fazer de errado
eu vou te instruindo. Foi exatamente isso. Exatamente isso. Eu não sei se ele vai lembrar, mas o meu teste aqui nessa oficina foi um bugre. Foi um bugre branco pérola. Pelo lado. E foi o primeiro contato que eu tive com a branco pérola, onde eu não pintei, tá? Ele chamou um outro pintor de fora, enfim, isso aí foi no decorrer da jornada. Mas foi esse homem aqui que me abriu as portas, tá? Quando eu pisei os pés no Rio de Janeiro na pintura automotiva. E aqui eu tive vários episódios da minha vida que eu até conto pra vocês, tá? Por exemplo, a Fiorino que eu pintei, que até hoje nunca secou, de branco PU, e eu nunca sabia que existia catalisador, foi na oficina desse senhor aqui que ele teve que se virar com esse carro e a Fiorino nunca secou, e eu não sei o que aconteceu, e foi um desastre, porque era a minha vontade de aprender, tá? Eu fiquei com ele um bom tempo, aprendi muita coisa com ele aqui, tá? É lógico que quanto mais eu buscava conhecimento, aprimorava, e ele me ajeitava no operacional. Eu praticamente trazia a teoria e ele me ajeitava no operacional. Era mais ou menos assim, Zé? Positivo. Era exatamente assim. E aqui era JC Andrade, tá? Que hoje já mudou desse espaço, já não está mais nesse espaço. Ele melhorou, claro, tá? Com a empresa. E eu fui seguir minha vida em outros locais. Mas foi exatamente aqui com esse senhor que eu sou eternamente grato. Eu falo que sempre será o meu patrão. Sempre será o meu patrão. Muito obrigado, Zé. Então, artista, saindo da oficina do seu Zé, do Zé Carlos, né? Eu queria trabalhar com... Eu sempre me desafiei, queria conhecer mais, trabalhar com outros tipos de carro. E foi exatamente aqui, nessa empresa, que eu vim trabalhar. Na época, aqui funcionava uma empresa chamada Force One, onde eu comecei a ter meus primeiros contatos aí com carros de luxo, com tintas especiais. Porém, aqui eu não tive uma boa caminhada. Por quê? Porque eu não apresentava bons resultados. Eu ainda não era bem refinado em termos das técnicas. Eu ainda deixava o prata manchado. Eu não sabia fazer um retoque com a qualidade. Eu não sabia pintar o branco tricoat. Eu tinha um problema com gordura. Eu nem sabia da existência de desengraxante. Para você ver o que causava a falta de conhecimento. Então aqui eu não tinha bons resultados na pintura, tá? E eu não recebia o desejado aumento que eu queria porque eu não fazia uma boa entrega. Então foi aqui que me deu as primeiras vontades de eu desistir da pintura automotiva, aonde eu fui procurar uma outra profissão. Eu decidi sair da pintura automotiva e fui tentar na radiologia. Então, não obtendo os resultados que eu buscava na pintura automotiva, aí eu estava me convencendo que a pintura automotiva não era para mim, por ouvir pessoas falarem que pintura automotiva não era algo lucrativo, que não dava dinheiro, que não tinha reconhecimento da família, isso, aquilo, outro. Foi então que eu resolvi tentar na radiologia. Na radiologia eu fiz todo o curso, me formei, fiz o estágio, comecei ainda a trabalhar na área, tirei alguns plantões. Foi quando eu percebi também que a radiologia não era para mim. Havia algo me incomodando. Porém, quando eu estava fazendo a radiologia, eu fazia alguns serviços ainda por fora da pintura, que me rendiam ainda me davam um lucro ainda, que eu mantia a radiologia paralelo a isso. E então ainda vendo que a radiologia não era para mim, por quê? Por que não era para mim? Porque a profissão que eu deixei de lado, que era a minha de coração, que hoje eu vejo, claro, que é a pintura automotiva, as que eu arrumava, tipo a radiologia que eu tentava fazer, era apenas uma fuga, por eu não ter os resultados que eu buscava na pintura automotiva. Foi aí então que, desanimado também com a profissão de radiologia, não por conta da profissão, mas comigo mesmo, que também não tinha os resultados que buscava, eu decidi voltar a trabalhar novamente com a pintura automotiva de funcionário, né? De empregado. Aí então que eu voltei para trabalhar em um outro lugar que eu vou levar vocês agora. Vamos lá. Bom, e saindo da radiologia, tá? Não por culpa da radiologia, mas como eu falei, uma fuga, eu não tinha resultados também na radiologia, eu decidi voltar para a pintura automotiva. Lembra que eu falei que eu vivia fazendo alguns serviços, como se fala aqui no Rio, uns bicos? Então, eu decidi voltar para a pintura automotiva porque eu vi que realmente dava para ganhar mais dinheiro do que na profissão que eu estava. E o que foi que eu fiz? Eu vim trabalhar nesta empresa aqui, hoje em dia, a Blocker Brasil, blindagem avançada. Então, só que aqui eu não dominava tanto as técnicas ainda, porque eu precisava me aperfeiçoar. Foi onde eu comecei a buscar conhecimento e adquirir aí o conhecimento das técnicas e procedimentos. Eu melhorei realmente a minha dinâmica de trabalhar, apresentar melhores resultados,
eu tinha problemas com tintas pratas, tricoat, essas coisas. Porém, aqui dentro, eu já estava com outra cabeça, estava aprendendo muito sobre isso. E aqui dentro também, eu comecei a me tornar uma referência na pintura também, tá? Então aqui eu também comecei a alcançar o salário fora da média, e aqui eu comecei a liderar uma equipe de pintores. Exatamente aqui. Então, já com uma cabeça melhor, buscando conhecimento, apresentando melhores resultados, foi que eu consegui comprar o meu primeiro patrimônio, né? Minha primeira casa aqui no Rio de Janeiro, que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, só aí então, quando eu já estava ganhando um dinheirinho, foi que eu consegui a aquisição do meu primeiro patrimônio, né? Foi minha primeira casa que eu consegui aí através da pintura automotiva, que eu vou mostrar para vocês, tá? Era nessa rua aqui mesmo, tá bom? Nessa rua eu vou mostrar para você aqui, vem comigo. Então foi exatamente aqui que eu morei por alguns anos da minha vida. Então vem cá que eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, então era exatamente aqui, tá? Foi exatamente esse lugar aqui que eu consegui comprar com os primeiros dinheirinhos que eu tava ganhando aí com a pintura automotiva. É uma kitnet de um cômodo só, com um banheiro. Aqui é a sala e o quarto ao mesmo tempo, tá? Sofá aqui vira cama, mesinha. Isso aqui é uma vaidade que eu tinha aqui, o bar. Essa cozinha, uma mini cozinha com um banheiro. E aqui eu vivi grandes momentos da minha vida, né? E algo que me marcou muito aqui, que me fez evoluir bastante nos meus conhecimentos, é porque aqui, justamente aqui, eu tinha um computador onde eu estudava. Todos os dias que eu chegava do trabalho, eu colocava a aula para rolar aqui, para ir reproduzindo. Às vezes eu estava varrendo alguma coisa, fazendo comida, e ao mesmo tempo estudando. Mas depois eu levava mais a sério, começava a ver tudo. E aqui foi onde eu comecei a estudar, onde eu comprava cursos online, onde eu via vídeos na internet, enfim. A maior particularidade que eu tinha aqui é que eu estudei bastante aqui, enquanto eu estive aqui. Que isso veio agregar no meu conhecimento, é claro, como eu falo aí pra vocês na internet, tá? Então, era esse espaço aqui. Não mudou muita coisa, tem muitas coisas ainda que é do meu tempo aqui, o ar-condicionado ali, ó, tá? A casa era toda iluminada, que eu sempre gostei de casa clara, né? Isso aqui já era da casa já, tá? Entendeu? Já tava já devia deixar aqui também, tá bom? E então foi exatamente aqui, e é aqui que vocês vão ouvir o resto da história do Wilson Frazão. Então, exatamente aqui, tá? Aonde a gente tá, que eu comecei a ter uma das maiores e melhores experiências dentro da pintura automotiva, que foi aprender. Exatamente aprender. Aqui eu estudava, eu ficava bastante à vontade para estudar, pegava as apostilas, produtos, trazia produtos também para cá, tá? Para estar lendo os rótulos, comprava cursos, tá? Diferenciados os cursos, né? Comprava um pouco de curso de algum procedimento específico ou até uma apresentação do material, de um produto. Era dessa forma. Então aqui é o resultado de onde eu comecei a ganhar algum dinheiro com a pintura automotiva, pelo que eu já havia apresentando de melhor onde eu trabalhava de funcionário. O melhor salário, já estava tendo reconhecimento no ambiente onde eu trabalhava por apresentar bons resultados, e isso me trouxeram, lógico, bons resultados também em termos de remuneração em salário. Então aqui foi consequência disso. Então, através do estudo eu pude ver realmente que havia uma possibilidade de realmente alcançar o que eu queria, porque eu sempre queria chegar num próximo nível na minha vida, tá? De onde eu venho, por onde eu já passei, eu sempre tive a clareza, a certeza que eu queria chegar em um outro nível, não sabia como. E em um determinado tempo eu achei que a pintura não era para isso, a pintura não ia me dar realmente isso. Foi onde eu vi, através de conhecer mais, aprender mais, foi quando eu comecei a enxergar que se realmente eu investisse em mim, a minha história poderia mudar na pintura automotiva. Então, a partir de aqui, eu tive uma grande ideia, né? Começou a nascer na minha mente que eu já poderia trabalhar para mim mesmo. Bom, já estou ganhando X lá e eu quero ganhar mais, eu já consigo
é apresentar bons resultados. Eu já sou um pintor, já que é reconhecido, né? Já havia o reconhecimento de por onde eu passava, eu deixava o meu nome. Foi o que eu falei, então agora eu preciso ser dono da minha própria oficina. E foi isso que realmente eu decidi para minha vida. E eu vou mostrar para vocês aqui, eu tomei essa decisão e eu vou mostrar para vocês agora aonde foi a minha primeira tentativa de oficina, aonde eu abri a minha primeira empresa, tá? Então, vou mostrar para vocês agora. Bom, é exatamente aqui nessa rua aonde tudo começou com a minha primeira oficina. É exatamente o que você está vendo aqui, ó. Essa rua aqui mudou pouca coisa desde que eu saí aqui, tá? Aqueles carros ali, sempre teve aqueles carros ali, tá? Que o cliente sempre abandonou por algum motivo. Então, foi nessa rua aqui que começou a primeira oficina do Wilson Frazão e eu vou te convidar para a gente ir lá. Vamos lá até onde é o local que eu pintava. Vem comigo! E era exatamente aqui o ambiente onde a gente pintava, tá? Eu cheguei aqui, tinha um lanterneiro, tem um lanterneiro na verdade, né? Que é o proprietário até hoje desse espaço aqui. E aqui que eu vim fazer os meus primeiros carros, tentando a minha primeira oficina. A gente pintava exatamente aqui, ó, tá? A gente preparava os carros, na hora de pintar aqui, ó. Não mudou ainda muita coisa aqui, era esse telhado mesmo, era dessa forma, tem até as marcas de tinta lá no muro. Tá bom? A gente pintava exatamente aqui. A preparação a gente fazia aqui do lado, bem aqui, exatamente. Ainda não tinha essa estrutura aqui na época, tá? Que o proprietário já fez aqui hoje em dia, tá? Que é um amigo meu, lanterneiro, que você vai já saber quem é. Então a gente preparava aqui, que tinha mais árvores, fazia de sombra, tá? Tinha umas árvores bem grandes. A gente preparava desse lado e na hora da aplicação de primer, tinta e verniz, a gente já chegava para esse lado. Mas muitas das vezes o primer era aplicado desse lado. Então aqui a gente começava. E o que aconteceu aqui? Aqui foi quando eu comecei a pegar alguns serviços, através do Wilson mesmo, através do proprietário na época, o meu amigo lanterneiro, que a gente fez uma parceria aqui, e eu comecei a precisar de pessoas, tá? Comecei a precisar de pessoas, então eu comecei aí a pegar 1, 2, 3 pessoas para a gente trabalhar aqui. Mas até que eu chegue aí nessa parte, vamos falar aqui com o meu amigo que na época a gente montou, me cedeu espaço para a gente abrir aqui o nosso negócio aqui, que é a minha primeira oficina. Bom, esse aqui é um dos personagens principais, tá, da história do Wilson Frazão, quando eu iniciei a minha jornada de abrir minha primeira oficina. Esse aqui é o seu Nivaldo, tá, que é o proprietário da NVC Lanternagem e Pintura, que é essa estrutura. Seu Nivaldo, conte para mim como foi, o que você lembra dessa época do Wilson Frazão quando chegou aqui no seu espaço? Eu lembro da sua chegada, que você veio através de um outro amigo para pintar um carro dele. Que ele me pediu para que você fizesse o serviço aqui. E daí nós fomos ficando juntos. Eu vi a qualidade do seu trabalho, você é um rapaz já chegando para trabalhar, né? Muita disposição, muita boa vontade, né? E veio fazer. Eu vi o seu trabalho e gostei muito. Eu não tinha nem pintado o carro ainda. O trabalho já estava excelente. Desde a época eu sempre falei isso. E falei isso para o dono do carro que você ia pintar. Falei, se na preparação está assim, imagina depois que ele der a tinta. E o trabalho ficou literalmente de excelente qualidade. Olha só, na preparação foi o que chamou a atenção dele, tá? Que eu vim pra cá pra gente fazer realmente esse trabalho aqui. Então ele me cedeu o espaço, confiou, tá? E a gente meio que dividiu. Era o lado de lá da pintura, desse lado de cá da lanternagem, tá? É isso aí. Isso Era um espaço humilde, sim, pequeno, que a gente estava começando também de todas as formas, né? Você vindo trabalhar, eu começando trabalhar novamente por minha conta aqui. Exatamente, que ele também era funcionário. Eu tá? também era funcionário. A gente teve a coincidência de trabalhar até próximo nessa época lá. Mas pra você ver, ó, começando, tá? Começando. Eu, ele, exatamente aqui. Não tinha essa estrutura. Como eu falei pra vocês, a gente pintava aqui às vezes embaixo da árvore mesmo.
ao som do galo também. Era exatamente esse ambiente, tá? Que eu voltaria se fosse preciso, com certeza. Foi preciso eu passar por aqui, foi preciso. Hoje vocês veem o Wilson Frazão pitando Porsche, BMW, mas foi preciso. Tudo teve um começo, assim como ele também. Hoje ele também tem o espaço dele, que é aqui também, mas foi por onde o Wilson Frazão passou por aqui, tá? Então, agora, o final disso, o porquê que eu saí daqui, o porquê que eu me desliguei, eu vou contar pra você também. Então, foi exatamente aqui, esse era o cenário onde eu executava alguns trabalhos aqui, tá? Então, o que que aconteceu aqui? Realmente eu tinha algum serviço, um volume de serviço, pegava o dinheiro, só que começou a realmente não funcionar mais. Porque existia uma competência que não existia em mim, no Wilson Frazão que você vê hoje em dia, não existia, que era a liderança. Eu não sabia liderar pessoas. Então eu comecei a ter problemas com os serviços. E o que que aconteceu? Eu realmente quebrei pela primeira vez. Onde eu precisei me desfazer da oficina, desfazer da parceria e decidi voltar a ser empregado novamente. Então, voltei a ser empregado, que é onde eu vou mostrar para você agora. Então, não tendo resultado na minha primeira oficina, né? Não conseguindo alavancar minha primeira oficina, o que foi que aconteceu? Aqui estou eu novamente, tá? Eu voltei para esta empresa, onde me recebeu de braços abertos e onde eu comecei a ver que eu precisava aprender a liderar, onde eu precisava liderar uma equipe. Então foi isso que eu comecei a desenvolver, é lógico, e estudar profundamente sobre isso. Só que da primeira vez que eu saí daqui, eu saí liderando pintores. Só que liderar uma equipe para o seu negócio é totalmente diferente, tá? Então não se esqueça disso. E daí, então, foi que eu comecei a trabalhar aqui novamente, a apresentar resultados, e onde eu comecei a fazer serviço para os meus clientes que chamavam por mim ainda, dos meus negócios, da oficina que eu tive. Sim, teve um lado bom, fiz alguns clientes. E eu comecei a pegar serviço nos finais de semana. Começava a trabalhar nos finais de semana, trabalhava aqui, trabalhava no final de semana, que quando eu fui ver, eu já estava trabalhando mais fora do que aqui dentro. Então o que foi que aconteceu? Eu comecei a pegar serviços e levar para uma oficina de um amigo, porque eu não tinha espaço. E é lá que eu vou te levar agora. Eu saí daqui, tá? Realmente saí daqui e fui fazer esse serviço, começar a minha segunda oficina no espaço desse meu amigo. Então é lá que eu vou te mostrar agora. Bom, e como eu pegava bastante serviço aos finais de semana e eu não tinha um espaço para eu fazer esses serviços, foi então que eu chamei um amigo meu, vim até aqui na verdade, tá? Na oficina, que na época aqui, esse espaço era de um amigo meu, estava sob a responsabilidade dele. Pedi, né, que ele me cedesse o espaço para fazer um serviço. E que serviço era esse? Foi um serviço onde eu falo muitas das vezes aí na internet, aonde eu peguei um carro, eu lembro, foi uma Paraty para eu pintar geral, aonde o valor, eu lembro até hoje, de R$ 1.400. Peguei 50% desse serviço e trouxe para cá. Com esse 50% desse serviço eu comprei uma pistola e o restante do material para fazer o carro. Na época não era materiais tecnológicos, né? Com esse preço aí. Então foi aqui, nesse espaço do meu amigo, que na época funcionava aqui uma oficina de pintura, que eu comecei a fazer um serviço, dois, uns e outros. Mas o que eu quero frisar aqui para você? Para você aí que pensa ou acha que precisa de bastante dinheiro, de muito dinheiro para começar um negócio, pois é, esse aqui é um exemplo para que você se espelhe aí, tá? Eu comecei com praticamente R$700, comprei uma pistola, foi a única ferramenta que eu comprei, tá? Com auxílio, é lógico, da outra oficina que eu comecei aqui, foi uma maneira que eu comecei, que eu achei de começar, e comprei o restante do material. Aí aqui eu fiz um carro, fiz outro carro, pessoas para trabalhar comigo, foi aonde eu vi que também já não estava mais dando aqui um suporte, né? Já estava ocupando bastante espaço do meu amigo, por mais que eu pagasse comissão, e eu comecei a atender uma empresa chamada Handcraft. Essa empresa ela começou a me trazer bastante serviço. E nisso, como não tinha mais como eu atender essa empresa e os demais carros aqui, então eu fui e aluguei um espaço ao lado dessa empresa que eu vou mostrar para você agora. Vem comigo. E foi exatamente aqui, artistas, nesse galpão aqui, tá? Que eu recomecei na minha jornada como dono de oficina.
Aqui eu abri a Toque Retoque. Algumas pessoas ainda chegaram a conhecer a Toque Retoque, tá? Então, o que acontece? Eu aluguei esse espaço aqui pela demanda de serviço que a Handcraft também me mandava. E detalhe, a Handcraft é logo aqui do lado, vocês vão já ver, tá? Mas eu precisava de um espaço e precisava ficar mais próximo da empresa que mais me mandava serviço. Então, foi aqui que eu comecei. Aqui eu comecei a montar a equipe, já estava tendo umas pessoas. Lembra? Eu quebrei a primeira vez porque eu não sabia liderar. Ajustei isso, desenvolvi essa competência, então já estava dando tudo certo. Liderando uma equipe, estava ganhando um dinheiro já, tá? Movimentando, fazendo um faturamento legal, porém tinha uma outra questão que estava pegando aqui, eu não sabia. Precisava desenvolver mais uma competência que eu não sabia onde ia me levar, que onde me levou no caso. Eu não sabia ter administração do dinheiro da oficina. Exatamente. Tudo que eu pegava, a minha preocupação era pagar esse aluguel, pagar os funcionários e acabou. Semana que vem eu dependia de outro serviço que ia entrar para comprar material, eu envolvia todo o dinheiro na minha vida pessoal e o dinheiro sumia. O que foi que aconteceu? Eu comecei a não ter mais como manter a empresa, porque ficava serviço para terminar, não tinha dinheiro que o cliente dava de entrada, comecei a endividar a empresa, que foi o que aconteceu de cara, e eu não tive mais como continuar. Que me restou a ter que dispensar todo mundo da minha equipe e eu ter que ficar sozinho. E assim eu quebrei novamente. Bom, então aí eu precisei dispensar todo mundo porque eu não tinha mais condições de manter a empresa. Eu não tinha a menor ideia de como administrar o dinheiro. Como eu falei, tudo que eu pegava eu envolvia na minha vida pessoal. Eu só tinha um comprometimento de pagar o aluguel e todo mundo. E os carros? Pois é, os carros sobraram para mim fazer, é lógico, estavam sob minha responsabilidade. Foi aí, nesse tempo, que eu tive que desenvolver a competência de gestão. Eu precisei aprender sobre gestão. Eu quebrei a primeira vez por não saber liderar e a segunda vez também quebrado por não saber administrar o meu negócio, as finanças do meu negócio. Então foi aí que eu decidi aprender sobre gestão. Então eu precisava entregar os carros porque eu tinha comprometimento. O que foi que eu fiz? Aí sim eu fui mais para próximo da Handcraft, aluguei um outro espaço onde eu comecei sozinho nesse espaço também, que eu vou mostrar para você lá. Vamos lá mostrar onde era esse espaço. Bom, como você pode ver, ó, é um conjugado de vários galpões, ideal realmente para quem estava iniciando, não precisava de um mega espaço ainda, então foi aqui. Vários lojistas alugam esses espaços aqui para fazer determinadas atividades, e eu fui um deles, tá? E eu e a Handcraft. E vamos até lá onde era o nosso galpão. Bom, e era exatamente aqui, ó, nessa porta que eu comecei de novo sozinho, tá? Sem nenhuma equipe, porque eu precisava entregar os carros, né? Pela minha falta de gestão de administração sobre dinheiro, sobre finanças, eu ainda fiquei com os compromissos. E era bem aqui que funcionava. A pintura era nesse espaço aqui e a blindagem nesse outro aqui. Tava tudo muito misturado, todo mundo trabalhando junto. Então aqui eu comecei a fazer. Só que tem algo muito importante aqui que eu quero te falar. Por mais que eu tivesse quebrado por falta de gestão e ficado com o serviço para entregar ainda, não parava de chegar serviço para mim, porque eu tinha uma qualidade de trabalho, tá? Então isso fazia com que ao mesmo tempo pessoas não parassem de me procurar. Ou seja, eu tinha o produto, tinha como fazer dinheiro, mas eu não tinha a gestão. Então o que acontecia? A gente tinha que dividir esse espaço aqui. O compressor ficava do lado de fora, a gente pintava, preparava aqui do lado de fora mesmo, ó, tá? Os carros aqui faziam um ançol enorme, tanto a mim como para o pessoal da blindagem também. A gente ficava mesclando, porém pintura de um lado e a blindagem do outro. O que foi que aconteceu? Eu comecei a pegar serviço novamente, após ao mesmo tempo estar aprendendo sobre gestão, resolvendo e desenvolvendo essa capacidade, comecei a ajustar e comecei a formar uma nova equipe, chamar pessoas novamente, onde eu aprendi a delegar, a verdadeira função delegar, como deveria ser feito da forma correta.
Então comecei a formar uma equipe aqui. Isso aqui ficava cheio de carros, totalmente cheio de carros. Esse outro lado aqui também, cheio de carros da pintura, na época da blindagem também. E a gente aqui era o pessoal do barulho, do mau cheiro, da química, porque todos os outros começavam a reclamar realmente do cheiro que tinha, era muito carro, era carro todo isolado, enfim, tinha aquelas coisas, mas muita gente também fazia. E a gente começou a se tornar uma referência aqui na qualidade da pintura nesse local aqui mesmo. Não tinha a menor estrutura, a gente pintava aqui fora. Tá vendo aquela amendoeira? Repare bem aquela amendoeira. Hoje ela está podada desse tamanho ali, mas é onde está aquele carro prata ali, é que a gente fazia as pinturas. Muitas das vezes a gente fazia pintura ali. Esperava um tempo estar assim mais ou menos e realmente pintava. Torcia para não estar chovendo e nem estar com vento. Porém, é porque aqui ficava muito cheio de carro desmontado dentro do galpão. E ali praticamente era a nossa cabine embaixo daquela amendoeira. Então o nosso espaço para pintar era somente esse aqui. Esse espaço aqui, que aqui cabiam 2 carros e a bunda do terceiro ainda ficava de fora. Porém, geralmente ali estava carro pintado todo dia, não tinha como a gente colocar logo do lado de fora. Então assim, tinha que fazer um rodízio ali dentro. Ali praticamente era a nossa cabine, que a gente não tinha uma estrutura de iluminação e que a gente dependia muitas das vezes de pintar o carro, colocar para fora para ver se já estava coberto e depois aplicar o verniz. Olha só. Só que aqui, hoje está um clima mais ou menos aqui, mas aqui faz um calor enorme, que a gente ficava disputando. Na parte da manhã a gente trabalhava desse lado porque estava sombra, e a parte da tarde a gente ia para aquele outro lado. Ou seja, ficávamos brigando pela sombra. Olha só como é que eu já trabalhei. Era exatamente isso. Fazia a fila de carro desse lado de manhã e à tarde a fila estava do outro lado procurando sombra. E quando era chuva não tinha como fazer nada. Chovia, todo mundo parava, trabalhava com o carro que estava dentro do galpão e muitas das vezes não era o carro da vez, era o carro que estava atrasado, era um carro que não era para pintar, enfim, para você entender como é que era. E o que que aconteceu? O que que passou a acontecer? Com a demanda de serviço, mesmo assim, repetindo, tínhamos boas qualidades de serviço, a gente apresentava um bom resultado mesmo nessas situações. Então, aqui ficou pequeno, tanto para mim quanto para a empresa de blindagem. Foi aonde veio a parceria. Bem aqui começa a parceria Handcraft e o Wilson Frazão. E foi aí então que tomamos a decisão que precisávamos de um espaço maior. Então, fizemos a parceria e nos mudamos desse espaço para um bem maior, que é onde eu vou levar vocês agora. Então, saindo daquele mini galpão, né, que já não estava nos atendendo mais em questão de espaço, nós viemos para esse espaço aqui, que até hoje é o espaço onde se encontra a WF. Então, vem aqui comigo, vou mostrar para você por dentro.
Bom, então aqui, hoje em dia, é o espaço da WF, tá? Como vocês acompanharam aí. Porém, quando eu cheguei aqui, ainda não havia essa estrutura, ainda não existia a cabine, o box de polimento em si, não havia o laboratório. A gente só melhorou no espaço. Porém, quando eu cheguei aqui, eu continuava ainda metendo a mão também no operacional. Já tinha uma equipe e eu era o pintor. Cada vez mais eu estava saindo. Mas mesmo assim, eu sendo o pintor da minha empresa, não era o que funcionava. Eu precisava me tornar o dono da minha empresa. Porém, eu tinha vários bloqueios, várias objeções comigo mesmo. Eu não queria sair do operacional de pintar, porque eu achava que ninguém ia pintar como eu pintava. Ninguém ia fazer tão bem como eu fazia. Então isso ficou me bloqueando, foi vários desafios, só que não funcionava. Porque quando o cliente chegava, eu não sabia se ia atender ele como o dono da empresa ou se eu ia atender ele como pintor. Muitas das vezes a minha roupa estava suja, de material de polimento, a mão suja de tinta, cheiro de massa, enfim. Com tudo isso eu ia ter que atender o cliente. Foi onde eu decidi que ou eu saía do operacional para ir cuidar da minha empresa, dirigir a minha empresa, cuidar da estratégia, cuidar da parte de venda, cuidar do atendimento do cliente, ou eu continuava no operacional e não ia para frente. Foi aí que eu realmente decidi a focar somente na gestão da minha empresa, cuidar da minha equipe, cuidar das estratégias de vendas, como eu acabei de falar, para eu ir para um próximo nível. Depois que a chave virou em mim, aí sim eu decidi de fato me desfazer dessa ideia que só eu sabia pintar bem, que só eu sabia fazer um bom lixamento, que só eu sabia nivelar uma massa como ninguém, que só eu sabia fazer um polimento top. Sim, depois que eu comecei a me desfazer dessa ideia, aí sim eu comecei a ter tempo para focar nas estratégias da minha empresa. Aí as coisas começaram a decolar, começou tudo a melhorar, faturamento crescendo, a equipe crescendo, eu liderando uma equipe que de fato estava dando resultado, uma equipe produtiva, e aí sim eu tive tempo para bolar estratégias e cuidar da atração de clientes. E o melhor, sem eu precisar estar no operacional o dia inteiro e sem eu precisar sequer estar na oficina o dia inteiro. Tem um conceito que eu gosto muito e trago para a minha vida profissional, que é: se eu estou ocupado com o operacional, quem é que está cuidando das estratégias para a minha empresa crescer? E eu precisei entender isso para eu poder de fato começar a ter bons resultados, para começar a ganhar dinheiro. Porque infelizmente o profissional que pensa que ele só precisa aprender a pintar para ele ter uma oficina de sucesso, para ele poder se dar bem na pintura, para ele poder ganhar dinheiro, para ele poder ter os bons resultados ou a oficina que ele tanto sonha, infelizmente ele está muito enganado, tá? Não basta ser apenas um bom pintor. E eu senti isso na pele, porque depois de entender isso, entender que além de eu dominar as técnicas e procedimentos, eu precisava também dominar a gestão, aí sim o negócio engatilhou, aí começou a funcionar. Aí eu pude dar um salto na minha vida, aí eu tive condições para morar em um lugar melhor, para oferecer uma segurança melhor para minha família, uma segurança, né, bem diferente de onde eu morava, que não me oferecia segurança nenhuma. Aí sim eu pude desfrutar de um carro melhor e o melhor de tudo, ter liberdade de tempo. E eu não estou dizendo que hoje eu não preciso mais trabalhar, eu trabalho muito, tá? O que eu quero dizer aqui para você é que hoje eu não preciso mais estar trabalhando sábado, domingo, chegando 8, saindo às 10 da noite. Não, isso eu não preciso mais fazer quando eu comecei a de fato executar isso que eu aprendi ao longo da minha jornada sobre gestão. Hoje eu consigo aproveitar os finais de semana com a minha família, hoje eu consigo deixar a minha oficina funcionando em uma plena sexta-feira e ir curtir um final de semana com a minha família sem precisar me preocupar se ela vai estar funcionando, se vai dar resultado. Não preciso me preocupar mais com isso hoje. E o que eu atribuo a tudo isso? Eu atribuo que o fato de eu saber pintar, o fato de eu saber fazer uma boa entrega, eu precisava aprender a gerir o meu negócio. E hoje eu dedico o meu tempo para cuidar da minha empresa e pegar toda a experiência que eu tenho e passar para os meus alunos para encurtar os caminhos deles, tá? Para que eles não passem pelo que eu passei e de fato para que cheguem a alcançar os melhores resultados, para que eles alcancem o que eles tanto desejam na pintura automotiva.
E é isso aí, artista da pintura automotiva. Você acompanhou um pouco da minha história, um pouco da história do Wilson Frazão. Nesse vídeo você pôde ver que eu sou assim, exatamente como você, e que é possível para qualquer um trilhar uma carreira de sucesso na pintura automotiva. E pelo fato de eu já ter passado por tudo isso e ter chegado até aqui, e por ter ajudado milhares de alunos pelo Brasil afora, eu posso afirmar que sim. Eu posso e consigo te ajudar a ter uma oficina de referência e mostrar qual é o processo para que você domine as técnicas e procedimentos da pintura automotiva. Mas para isso, eu preciso que você faça algo, eu preciso que você me ajude. Então, o que você vai fazer? Eu preciso que você esteja comigo nas 3 aulas do evento da Jornada da Oficina de Elite que começa amanhã. Diga aqui para mim nos comentários o que você achou, se você se identificou em algo aqui com a minha história, tá? E até amanhã para a nossa aula 1 da Jornada da Oficina de Elite.